nossa aula de hoje, a tia Andresa vem dar um recado para vocês, tá bom? Que vocês precisam estar indo na escola buscar as verificações, tá bom? Porque terça-feira vai começar a de história, perdão. A de história. Tia Andresa, cada dia da semana eu tenho que ir na secretaria buscar uma verificação? Não. Você vai um dia e vai pegar o envelope com todas elas. Porém, está sendo recomendado que vocês não façam todas de uma vez só. Cada dia da semana vocês podem estar fazendo uma, tá bom? E outra coisa, as crianças que ainda não me enviaram as fotos das atividades durante a semana que a tia Andresa vem passando os deveres, por favor, vocês precisam me enviar, tá? Porque já falei para vocês que isso conta como ponto de participação. As crianças que não me enviarem não vai ter ponto de participação. E outra coisa, hoje termina o prazo do quê? Das folhinhas que a tia Andresa pediu para vocês buscarem na escola e me enviarem a foto. Hoje termina o prazo. Então, por favor, até o dia de hoje, vocês precisam me enviar todas as fotinhas das folhinhas de português e de matemática que a tia Andresa passou. Tá bom? Então, vamos agora pegar o nosso livrinho de ciências e estudar sobre o solo hoje. Agora pegar nosso livro de ciências e vamos abrir na página 79. Vamos estudar sobre o solo. Não se esqueça de marcar tudo o que foi importante, tá bom? O da tia Andresa está marcado de azul. Vocês vão marcar com o marca-texto que vocês tiverem em casa. Então vamos lá. O solo é a superfície sólida da crosta terrestre, onde pisamos, plantamos e construímos. Pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. Vamos descer. E como o solo é formado? O solo se forma a partir do processo da degradação das rochas de origem, chamado rocha-mãe. No início não existia solo na Terra, apenas grandes e variados grupos rochosos que lentamente foram desgastados pelo clima, pela ação da água, dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. A lenta degradação proporcionou a formação de sedimentos que se mantiveram aglomerados e assim formaram o solo. É a parte mais superficial da litrosfera, onde as plantas, tanto silvestres quanto cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando a nutrição necessária para a sua sobrevivência. Tia Andresa, o que se fixa? Ela fica presinha na terra. Vamos conhecer agora um pouco sobre as rochas. Nós iremos conhecer a rocha magma ou rocha ígneas, que é o que? É o magma solidificado, que foi expelido pelos vulcões. O primeiro desenho, como vocês podem observar, é a rocha sedimentares. Ela é formada por sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. No desenho, vocês podem observar a rocha metamórfica. Ela sofre uma grande modificação na sua estrutura em decorrência da alta temperatura ou pressão. Sobre o subsolo. O subsolo é a camada que fica abaixo do solo e é formada por rochas, minerais e água. Vamos observar o desenho. Aqui nós temos o solo, né? E o subsolo. E bem lá embaixo nós podemos encontrar água, que se chama lençóis freáticos. Agora vamos falar sobre os tipos de solo. Existem vários tipos de solo.
cada um tem a sua característica entre eles. Então, temos o permeável, que significa que a água pode passar, e o impermeável, que a água vai ficar acumulada, que vai ter mais dificuldade de ser escoada. Então, aqui, permeáveis é aquele que deixa passar a água, como eu já tinha falado, com facilidade, que são os solos umíferos, arenoso e calcário. Impermeáveis são aqueles que impedem ou dificultam a passagem de água, como que o solo argiloso, o barro. Encontramos 4 componentes principais: areia, argila, calcário e humus. Marca aí. A quantidade de cada um desses componentes caracteriza o solo, assim podemos classificá-lo em solo umífero. Contém muitos humus, ou seja, restos de animais e vegetação em decomposição. Então, esse solo é bastante fértil. É considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para as plantas e permeável, absorve bem a água. E também conhecido como terra preta. Então, esse solo aqui é ideal para o plantio, para cultivar qualquer tipo de planta. O terceiro, o solo calcário. Nesse solo, o componente principal é o calcário, muito utilizado para a construção. O calcário é formado pela decomposição de ossos de animais e conchas. O calcário é permeável. A água passa com facilidade também. É o solo arenoso. Como vocês podem observar aqui, esse é um desenho de um deserto. O solo é o que? Permeável, então a água não fica acumulada, a água passa com facilidade no solo arenoso. É formado por terrenos secos, muito secos. Contém maior quantidade de grãos de areia. Na praia há uma grande quantidade de areia, aonde nós podemos solo argiloso. Esse tipo de solo é formado em terrenos úmidos por reter muita água. Quando fica seco, pode se rachar, como vocês podem observar aqui no desenho ao lado. Quando chove, fica muito encharcado, como vemos no desenho lá em cima, que fica cheio de lama. A maior parte dos solos é composto da mistura desses tipos, de umíferos, calcário, argiloso e arenoso. É do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos, por isso devemos cuidar bem. Com certeza devemos tratar muito bem do nosso solo. Os cuidados com o solo são muito importantes para a vida animal e vegetal. No solo argiloso, a água fica retida, pois os espaços entre os grãos são menores, e o torna impermeável, saturado, formando barro. Desse jeito, quando ele fica bastante encharcado, ele forma o barro. Ele necessita ser drenado, ou seja, o excesso da água precisa ser retirado. Ser feito por meio de valas ou colocando-se tubos para o escoamento da água. Observe algumas imagens a seguir. Vamos observar as imagens. Cuidados com o solo. Plantio. Todo o solo após a colheita deve ser revitalizado para que um novo plantio possa crescer de forma saudável. Essa é a razão pela qual podemos verificar no campo os tratores e os aradores revolvendo a terra e adubando-a, de acordo com a plantação. Alguns agricultores utilizam agrotóxicos, que são substâncias químicas colocadas nas plantações para evitar pragas.
Essas substâncias podem ser prejudiciais ao nosso solo, ao próprio ser humano, aos nossos rios e aos nossos lagos. Entendeu? Por que os nossos rios e os nossos lagos? Porque o solo absorve toda essa química. Não somente o solo, como os alimentos também. Para erosão. Erosão é um nome dado ao desgaste que ocorre com o solo causado pela ação do vento, da água ou em consequência da ação do homem. Quando o homem desmata uma determinada área, ele retira a sua proteção. Com isso, o solo fica desprotegido e pode sofrer a ação das chuvas e dos ventos. Por isso que contribui para acelerar a erosão são as queimadas, que provocam a perda de nutrientes do solo, além de destruir os seres vivos que ajudam a manter o solo fértil, que são os animais. Prejudicado pela erosão pode ser refeito com a ajuda de uma boa terra e o plantio de novas árvores. Vamos agora para a poluição. A transformação ou decomposição do lixo é uma grande forma de contaminação do solo. Quando o lixo fica em determinado lugar, ele vai se decompondo, né? Então ele solta uma aguinha chamada chorume, vamos falar sobre ela. É um líquido produzido pela decomposição da matéria orgânica. Ele penetra no solo e o contamina. Então, por isso que não podemos deixar o nosso lixo jogado em qualquer lugar. Ele precisa ter tratamento. Minerais. O subsolo é pobre em nutrientes para o cultivo de plantas, porém é rico para a exploração de minerais, como ferro, cálcio, alumínio, pedras preciosas e semipreciosas. Minerais que, quando encontrados, favorecem a confecção e a criação de produtos, como máquinas e equipamentos, assim como os minérios líquidos, como o petróleo e a água mineral. O diamante, como vocês podem observar aqui, é um mineral bastante conhecido por ser muito valioso e é retirado do subsolo. O alumínio é utilizado para fazer portas, janelas e utensílios de casa. Igual essa caneca aí que vocês podem observar. O ferro podemos fazer grades e ferramentas. Que a riqueza é extraída pelo subsolo, dá-se o nome de mina. O homem explora as minas de várias formas, de acordo com a natureza mineral que se fornece. Nesse local tem bastante diamante. Então ele vai lá e vai trabalhar de uma forma. Existem muitas perfurações para a retirada da água do subsolo. Verdadeiras minas de água. Existem camadas profundas do subsolo e ao fazer perfurações a água jorra. Conscientização, orientação e responsabilidade na exploração de minério, seja ele qual for, para que não ocorra degradação do nosso solo. Então agora, de acordo com a nossa explicação, iremos fazer as atividades da página 86, 87, 88, 89, 90,
E na 91, vocês precisarão de uma garrafa PET e diferentes tipos de solo. Aí vocês vão pedir a mamãe para filmar e me enviar, tá bom? A explicação, vocês vão explicar os tipos de solo, igualzinho que a Andresa fez no vídeo anterior. Gente, na última sexta-feira eu mandei essa atividade, porém o número 14 eu tinha colocado 80 menos 310 no lugar errado, tá bom? Por isso que eu tô botando agora para vocês corrigirem novamente, por favor, que foi um erro meu.